Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho para você duas receitas super práticas, deliciosas, para você fazer no seu café da manhã, para você receber uma visita especial na sua casa. Você também pode mandar na lancheira das crianças e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vem comigo para o vídeo. E a primeira receita é um pão doce que você não precisa sovar. A gente começa colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, 200 ml de água morna, não pode ser muito quente, tá? É de morna para fria. 200 ml de leite, 4 ovos e nós vamos usar também 20 gramas de fermento biológico seco. Essas 20 gramas são 2 pacotinhos. Agora a gente bate tudo no liquidificador e esse é o pão mais simples, mais fácil de fazer. Essa receita você não vai sujar sua mão, não precisa sovar. Então, se você nunca fez pão, começa por essa porque você vai se encantar. Bom, então a gente, depois de bater no liquidificador, a gente vai passar o líquido para uma outra vasilha e a farinha a gente vai colocar aos poucos. Então a receita é basicamente isso, você vai bater todos os primeiros ingredientes no liquidificador e agora é só entrar com a farinha. A quantidade de farinha são 900 gramas de farinha, é quase todo o pacote de 1 quilo. Se você tiver balança, então você pesa direitinho, tá? Se você não tiver balança, você pode fazer de olho mesmo, tá bom? E tirar um pouco, mas o ideal é pesar as 900 gramas, tá? Mas aqui você vai colocando aos poucos e misturando. Por que que a gente não coloca a farinha toda de uma vez no líquido e mistura tudo de uma vez só? Porque fica muito pesado, tá? Principalmente que é um pão que a gente não vai sovar, a gente vai misturar tudo na mão. Então a gente vai misturando aos poucos para poder a farinha incorporar de forma correta nesse líquido aqui, tá? Quando a gente chega aqui nessa última etapa de ter colocado a farinha toda, a massa já vai ficando mais pesada. É um pouquinho pesado de fazer no braço, tá bom? Mas é rápido, olha só. Eu acho que vale a pena fazer um pouquinho de força para misturar aqui a farinha, sendo que não precisa sovar, é facinho, você não precisa se preocupar com o ponto do pão, tá? Olha aqui, o ponto é esse, tá? Então você aqui não precisa fazer mais nada. A gente vai agora para a próxima etapa do pão. E olha só, é uma massa bem grudenta mesmo, tá? É esse tipo de massa aqui, você não vai colocar na mesa, abrir, fazer um molde bonito no pão, não vai. Um pão sem sova, ele não tem a consistência. Aliás, esse pão, ele fica um pouquinho mais pesado do que o pão que a gente sova, tá? Justamente por isso. O pão, quanto mais sova, desenvolve o glúten e ele fica macio. Esse daqui ele é um pouco mais pesado, mas ele é delicioso do mesmo jeito. Então a gente vai cobrir com papel, com plástico filme e vamos esperar em cerca de 1 hora, 2 horas para dobrar de tamanho. Aqui eu esperei 1 hora, tá bem calor hoje. Então, em 1 hora, olha só o tamanhão que ficou, cresceu bastante a massa. Então, depois de crescer, nós vamos colocar nas assadeiras. Essas minhas assadeiras aqui, eu untei com desmoldante, mas se você não tiver desmoldante, você unta com óleo e farinha, tá? Não pode ser só óleo, precisa pôr a farinha, senão seu pão fica grudado lá. E aí a gente vai, com o auxílio de 2 colheres, e colocando essa massa. Esse pão, ele também chama pão de colher, tá? Por causa disso, ó, a gente vai pegando a massa com a colher e colocando assim em formato de bolinhas mesmo. Não precisa ser nada bonito, porque depois vai juntar tudo, essa massa vai crescer, vai assar. Mas para você não sujar sua mão e para você conseguir aproveitar a massa toda, é com a colher que a gente vai passando para a assadeira. Isso é prático demais, é fácil demais, minha amiga. Sério, se você nunca fez pão, faz essa receita, porque você vai amar, não tem erro. Essa receita de pão aqui, ela não tem erro. Foi o primeiro pão que eu fiz na vida, há uns 7 anos atrás. Já tem 7 anos que eu faço pão. E assim, é um caminho sem volta. Depois que você começa a fazer o seu próprio pão, você quer fazer sempre, porque é muito bom. Essa receita, ela rende umas 2 assadeiras pequenas, tá? Se você tiver uma forma muito grande, então praticamente vai ser uma só.
mas ela rende bastante pão, então compensa demais fazer. É o tipo da receita que você pode fazer para servir uma visita que chega na sua casa, você pode fazer para os seus cafés da manhã, você pode fazer também para sua criança levar de lancheira na escola, tá bom? E aqui, ó, depois a gente colocar tudo na assadeira, a gente cobre de novo com plástico filme e precisa deixar pelo menos meia hora para ele crescer mais uma vez, tá? Então esse pão, ele tem 2 crescimentos, a gente não sova, mas precisa deixar descansando 2 etapas. Aí agora, que já passou a meia hora e já cresceu mais um pouquinho, a gente leva para assar. E para deixar esse pão bem bonito, eu vou pincelar leite, é leite frio mesmo, tá? A gente pode pincelar gema de ovo, a gente pode pincelar gema de ovo com água, mas aqui eu tô pincelando leite porque é um pão doce, então eu prefiro pincelar leite. Dá para pincelar manteiga também, tá? Fica gostoso. Mas olha, agora a gente leva pro forno. Esse forno, ele tá 180 graus, não tá muito alto. Eu coloco na grade de cima, não coloco tão encostado. E vai demorar 45 minutos para assar. E olha só, passou 45 minutos e olha que coisa mais linda que ficou esse pão. Lindo, não é? Fala para mim se você já não tá querendo comer uma fatia. E para deixar esse pão ainda mais bonito e mais docinho, a gente joga um pouquinho os fiozinhos de leite condensado. Você pode deixar um pouquinho do leite condensado que você usou na receita, tá? Se você tiver uma caixinha só. E aí, ou então, se você abre mais uma caixinha e seja feliz, minha amiga. Põe bastante leite condensado porque é o segredo desse pão, tá? Precisa colocar uma coisinha doce por cima que é a cerejinha do bolo aqui, tá bom? Então a gente coloca aqui o leite condensado, você pode também colocar coco ralado, aí fica bom demais, tá? Depois do leite condensado, jogando um pouco de coco ralado aqui, fica muito bom. Hoje eu não vou colocar coco ralado, vai só no leite condensado mesmo. E eu tô colocando leite condensado no bolo ainda quente. No bolo não, isso aqui é pão. Desculpa que eu errei. Tá? Então a gente coloca o leite condensado no pão ainda quentinho mesmo, tá? Se você não quiser usar leite condensado, você pode fazer uma pastinha de água com açúcar normal mesmo, não precisa nem ser o açúcar de confeiteiro. Você coloca, assim, umas 2 ou 3 colheres de água num potinho e coloca 1 colher de açúcar. Aí você faz uma pastinha e passa por cima também, fica uma delícia. Esse pão, ele dura, assim, uns 3 dias sem ficar ruim, tá? Ele sem secar, sem ficar duro, uns 3 dias você consegue manter esse pão. Você pode congelar também, viu, minha amiga? Pode congelar esse pão, que ele congela super bem. E agora eu vou mostrar para você o resultado que ficou e como ele fica maciozinho, delicioso. Ele tá um pouco quente, então olha só, dá pra ver a fumaça, né? Eu tô queimando um pouco minha mão. Vou pegar um pratinho para eu poder mostrar melhor para você. Olha isso aqui que maravilha. Muito macio, muito bonito. Dá para mandar também de lanche para as crianças. Sabe o que eu já fiz também? Já coloquei fruta cristalizada nesse pão, fica muito bom. Eu vou fazer um quando estiver chegando perto do Natal, e aí eu compro as frutas cristalizadas e mostro a receita novamente para vocês. Mais pertinho do Natal eu faço. E olha só, que pão mais macio, delicioso. Eu tô narrando aqui esse vídeo e tá já me dando água na boca de lembrar como é bom, a maciez dele, o sabor. Faz essa receita e me conta aqui, porque eu tenho certeza que você vai adorar. A próxima receita é um bolo de pão de queijo. Essa é uma outra receita que você não precisa sovar, não precisa sujar a sua mão. É um pão de queijo delicioso em formato de bolo que não dá nenhum trabalho. No liquidificador a gente vai colocar 200 ml de leite, 200 ml de óleo, 3 ovos, 300 gramas de mussarela ou qualquer queijo que você queira usar. Aqui você pode usar qualquer tipo de queijo, tá? Coloca 300 gramas aqui, eu piquei a mussarela que eu tinha em casa. Então a gente põe o liquidificador para trabalhar pra gente, bate tudo e vai virar aqui um creme bem gostoso e a gente vai passar esse líquido para uma outra vasilha.
essa é uma receita que você precisa fazer, minha amiga, porque é muito gostoso, prático, dá para levar de lanche na escola das crianças, facinho de fazer. Então aqui a gente entra com meio quilo, 500 gramas de polvilho doce, uma colherzinha de café de sal, e agora a gente vai bater na batedeira. Se você não tiver batedeira, você pode misturar com a mão também. Com a mão não, você pode misturar com uma colher, com fouet, com um garfo. É que com a batedeira é muito melhor. Não fica tão pesado igual o pão, tá? Então com uma batedeira dessa aqui, a gente não consegue bater aquela massa do pão, tá? Da receita anterior. Mas pro pão de queijo é possível usar batedeira. E aí, ó, depois de misturar tudo, fica esse creme maravilhoso. E agora o último ingrediente é o fermento químico, fermento de bolo mesmo. Então a gente usa uma colher de sopa do fermento, vai misturar de novo aqui na batedeira, bate tudo e o processo já está pronto. A gente vai colocar numa assadeira e levar para assar. Então, como eu falei, minha amiga, esse bolo de pão de queijo é um super coringa. A forma, ela tá untada só com manteiga, tá bom? Como tem bastante óleo na massa, olha só a textura dela, a gente vai colocar com colher também, ó, tá? Então a gente não suja a mão, com a colher a gente vai colocando também aqui na assadeira, ó, tá vendo? É até bom usar duas, que fica mais fácil para poder colocar, é mais rápido. E como eu estava dizendo, eu untei só com manteiga, só a manteiga já é o suficiente para você conseguir desenformar depois esse bolo de pão de queijo, tá? Só que, olha, não vai durar muito tempo não, porque é delicioso, vai todo mundo gostar aí. Se vocês gostam de pão de queijo, faz essa receita aqui, que é divino. Então, depois a gente colocar toda a massa aqui em colher, não precisa ficar bonito, ai, não precisa se preocupar em beleza aqui, porque ele assa muito bem, tá? Eu só vou deixar ele retinho aqui na parte de cima, tá? Então você pode só dar uma alisada, mas fica tranquila com a parte de baixo, porque ali no forno ele se ajeita e vai assar bem bonitinho por igual. Para finalizar e ficar uma casquinha crocante por cima, você pode colocar aí umas 3, 4 fatias de queijo, picadinha mesmo, tá? Ó, tô picando aqui grosseiramente na mão. Você só acomoda aí o queijo por cima, porque vai criar aquela casquinha maravilhosa, gratinada, faz toda a diferença. Então agora a gente leva para o forno. Forno, 180 graus, 30 minutinhos, assou. Eu deixei esfriando, ó, e abaixou, mas na hora que ficou pronto tava lindo, que pena que eu não filmei, ele fica bem alto, mas eu deixei esfriando e abaixou, mas não tem problema. Eu vou cortar aqui e mostrar para vocês. Não estragou, não deu errado, tá? É porque às vezes acontece dele abaixar mesmo. E agora você pode desenformar, você pode levar para congelar. Mas, gente, esse primeiro vale a pena você comer todinho aí com a sua família, porque é bom demais. As crianças aqui adoram, tá? Então, de lanche para criança é perfeito. E assim, é nutritivo, né? E olha só, minha amiga, que coisa mais linda esse bolo de pão de queijo. Eu quero muito saber se você gostou. Se você fizer, volta para me contar, tá bom? E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve para não perder os próximos. E agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer um cafezinho expresso bem gostoso, porque olha só a maciez, a textura desse bolo de pão de queijo. Um cafezinho agora vai muito bem, né, minhas amigas? E se você já está assistindo essa receita, fazendo a receita, vai passar seu cafezinho também, que aí a gente toma juntas esse café. E eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Como eu já disse, se você gostou, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!